Ah, a hora de dormir. Para muitas famílias, só de ouvir essa frase já bate um cansaço, né? É quase sinônimo de uma batalha diária. Mas e se eu te contasse que a solução para ter noites mais tranquilas talvez não esteja na disciplina super rígida, mas sim na química do cérebro da criança? Pois é, vamos descobrir juntos como a ciência pode de verdade transformar o caos em calma. Vamos começar com uma pergunta que mexe com aquilo que muita gente acredita. Mudar um hábito é só uma questão de força de vontade, de disciplina? A neurociência mostra que a resposta é bem mais complexa e, olha, muito mais fascinante. O segredo para a noite de paz está em entender como o cérebro funciona e, principalmente, em trabalhar a favor dele. Primeiro de tudo, vamos falar real. A luta para colocar as crianças para dormir é de verdade, é desgastante e muitas vezes é bem frustrante. Se essa é a realidade na sua casa, saiba que essa sensação é super comum e válida. Não tem nada de errado acontecendo. Olha só esse contraste. De um lado, a gente tem a luta noturna. É birra, é resistência, é choro. E do outro, o que todo mundo quer: leveza, uma rotina cheia de afeto, um sono tranquilo. A grande pergunta é: como é que a gente sai de um lado e chega no outro? Qual é a ponte que liga o caos à paz? A resposta, no fundo, está na conexão. E aqui está a grande virada de chave. A transformação não acontece com regras mais duras ou com mais broncas. Acontece pela forma como o cérebro da criança responde ao afeto, principalmente quando esse carinho vem de um jeito constante, sabe? Como parte de uma rotina de verdade. Tá, mas qual é a ciência que existe por trás do afeto? Parece tão subjetivo, né? Mas não é. Vamos mergulhar um pouquinho na química cerebral para entender direitinho como o carinho consegue moldar o comportamento e criar hábitos bons e que duram. A base para essa abordagem vem da terapia cognitivo-comportamental. Calma, o nome é complicado, mas a ideia é simples. Pensa nela como a neurociência aplicada no dia a dia. Cada vez que um hábito positivo acontece, ele fortalece as conexões lá no cérebro da criança. E o afeto? O afeto é como um super fertilizante que acelera e deixa esse processo todo muito mais forte. E para essa história acontecer, temos o nosso primeiro protagonista, a dopamina. Ela é o famoso neurotransmissor do prazer. Quando uma atividade é gostosa, tipo ouvir uma história com quem a gente ama, o cérebro libera dopamina. Isso cria uma sensação boa de bem-estar e uma vontade enorme de repetir a experiência. Aí entra em cena a nossa segunda estrela, a serotonina. Ela é a responsável pela sensação de calma, de segurança, de bem-estar. Sabe aquela tranquilidade? É ela. Uma rotina noturna que é positiva e afetiva ajuda a regular a serotonina, o que diminui a ansiedade e prepara o corpo e a mente para um sono relaxado e bem profundo. Ok, a química do cérebro já faz mais sentido. Mas, e na prática? Como a gente aplica isso de um jeito simples, que funciona de verdade? A resposta está numa ferramenta que é super poderosa e acessível: a leitura afetiva. E aqui está o pulo do gato. Um livro, nesse contexto, é muito, mas muito mais do que só uma história. Ele se torna um verdadeiro gatilho emocional. É a pecinha que dá o start em toda aquela cascada de reações químicas positivas que a gente acabou de ver no cérebro. Agora imagina o poder disso. Quando a criança se vê como a protagonista da aventura, a experiência vira algo pessoal e incrivelmente recompensador. O cérebro dela não está só processando palavras, ele está vivendo uma fantasia onde ela é a heroína, o personagem principal. E como a gente viu, o cérebro simplesmente adora repetir o que dá prazer. A consequência de mudar essa abordagem é uma transformação completa. É impressionante. A hora de dormir, que antes era um campo de batalha, começa a se tornar um momento de conexão, de fortalecer os laços. A mudança é muito nítida. O que antes era uma briga para ir para a cama se transforma num ritual de conexão. Aquela ordem, vai dormir agora, dá lugar a um convite. Vamos viver uma aventura? A linguagem muda, a energia do ambiente muda e o resultado, nossa, é transformador. Então, como é que a gente pode começar essa nova aventura? Como aplicar tudo isso de um jeito concreto na rotina de casa? A receita para essa mágica é uma combinação de 3 ingredientes superpoderosos. Primeiro, o afeto, que cria a base de segurança. Depois, a ciência, que explica por que tudo isso funciona. E por fim, a imaginação, que é o veículo que transporta a criança direto para o mundo dos sonhos. Existem ferramentas como os livros da Constellar Labs que foram pensadas exatamente para isso, para permitir que a criança se veja como a heroína da sua própria história, ativando todo aquele ciclo de prazer e repetição.
Então, a pergunta que fica é: qual vai ser a primeira aventura que vocês vão viver juntos?